Você acha que precisa de motivação para mudar sua vida? E se eu te dissesse que é justamente essa espera por motivação que te mantém parado? Que essa vontade de sentir vontade é, na verdade, a ilusão mais eficiente que a sua mente já criou para te proteger da transformação? É sutil, quase invisível. Mas é isso que te impede de agir, de construir, de mudar. Você espera que algo mude dentro de você antes de começar. Mas os estoicos, eles faziam o oposto. Eles agiam apesar do que sentiam. Eles não negociavam com o cansaço, nem perguntavam à mente se aquele era um bom momento. Eles simplesmente faziam. E não porque eram frios, mas porque eram conscientes. Porque sabiam que a motivação é como o vento, muda de direção o tempo todo. Talvez você já tenha tentado. Talvez já tenha começado uma nova rotina, comprado um novo caderno, prometido para si mesmo que dessa vez seria diferente. E no começo, foi. Mas depois, veio o vazio, a desmotivação. Aquela sensação de que você estava se arrastando, como se algo em você tivesse desistido silenciosamente. E ninguém percebeu. Mas você percebeu. E isso doeu. O que os estoicos nos ensinam é algo brutalmente libertador. Você não precisa estar bem para fazer o que é certo. Não precisa estar animado para construir algo forte. Não precisa acreditar que vai dar certo. Precisa apenas agir. Com simplicidade. Com constância. Com coragem. Neste vídeo, você vai mergulhar em 10 ideias que a maioria das pessoas ignora. 10 fundamentos que não dependem de motivação. Que não dependem de humor. Nem de inspiração. São verdades que cortam fundo e que libertam. São caminhos usados por pessoas que aprenderam a fazer o que precisa ser feito mesmo quando tudo dentro delas queria fugir. E o mais importante, no final, eu vou te mostrar a chave oculta. A peça que faltava. Aquela que pode te dar a força que você sempre procurou em vídeos motivacionais, mas nunca encontrou. Fica comigo. Este não é só mais um vídeo. É um convite. Para você deixar de viver como espectador da própria vida, e finalmente se tornar o autor dos seus dias. O erro fatal que muitos cometem sem perceber. Você já reparou como há dias em que tudo parece estar no lugar certo, menos você? O despertador toca, o mundo começa a girar lá fora, mas por dentro, algo emperra. A mente procura razões para não levantar, não agir, não continuar. E aí vem a promessa silenciosa. Talvez amanhã eu acorde mais disposto. Esse é o erro fatal. Esperar estar no clima certo para agir. Esperar que a vontade venha primeiro, como se ela fosse a faísca que acende a ação. Mas não é. Marco Aurélio, imperador e filósofo, começava seus dias dizendo a si mesmo: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, invejosas, e ainda assim farei o que devo. Ele não esperava um cenário ideal. Não esperava estar de bom humor. Ele já sabia que a vida viria com imperfeições. E mesmo assim, ele escolhia agir. A escolha era consciente, deliberada, acima das flutuações internas. Nós, ao contrário, fomos treinados para buscar conforto antes de compromisso. Prazer antes de propósito. Mas a verdade é que a motivação é um visitante inconstante. E basear sua vida nela é como construir uma casa sobre a neblina. Não há firmeza. Não há continuidade. Só espera. E essa espera te esgota, sem que você perceba. A mente diz não é o momento, e você acredita. A mente diz só mais 5 minutos, e você obedece. Até que, sem perceber, você se torna servo das suas sensações, em vez de ser mestre das suas ações. O caminho estoico inverte essa lógica. Ele não pergunta como você se sente. Ele pergunta: qual é o dever agora? E essa pergunta simples, quando vivida, muda tudo. Porque ela tira o foco da emoção e devolve o foco à ação. E a ação, mesmo que pequena, cria movimento. E o movimento, com o tempo, cria força. E a força, sustentada, se transforma em hábito. Por isso, não espere. Acorde mesmo sem vontade. Faça mesmo sem ânimo. Comece mesmo sem certeza. Porque a vontade pode não vir, mas a mudança, essa, só vem para quem age. A armadilha mental que te mantém preso. Existe uma diferença profunda entre ser disciplinado e ser rígido.
Mas a maioria confunde os dois, e essa confusão é uma prisão silenciosa. Você começa a construir um novo hábito e, no início, tudo parece claro. Você tem um plano, um objetivo, uma meta. Mas, em algum momento, algo escapa. Um imprevisto surge. Você falha um dia. E então, vem a voz. Aquela voz interna que não perdoa, que cobra, que julga. Ela diz que você não é disciplinado o suficiente. Que talvez você nunca vá conseguir. Esse é o veneno da rigidez. Ela transforma a disciplina, que deveria ser leve, viva, adaptável, em um sistema de punição interna. E assim, você para. Não porque não quer continuar, mas porque a rigidez que você criou torna o processo insuportável. Você desiste, não do hábito, mas do peso de não estar fazendo tudo perfeitamente. A disciplina verdadeira, aquela que os estoicos cultivavam, não é opressora. Ela é silenciosa. É feita de pequenos gestos diários, constantes, flexíveis. Epicteto falava de autodomínio, não de autoagressão. Ele ensinava que a virtude está em fazer o que é certo, não em se maltratar por não fazer tudo certo. A diferença é sutil, mas libertadora. Enquanto a rigidez exige perfeição, a disciplina convida a continuidade. Enquanto a rigidez paralisa diante do erro, a disciplina aprende com ele e segue. A mente, no entanto, ama absolutos. Ama o tudo ou nada. Porque o nada é confortável. É a justificativa perfeita para desistir. Já que eu falhei ontem, não faz sentido tentar hoje. Mas isso é só uma armadilha. E ela funciona porque é sutil. Ela se disfarça de bom senso. Se veste de lógica. Mas é sabotagem. Os estoicos sabiam disso. Eles treinavam a mente para aceitar a imperfeição sem perder o ritmo. Porque o que importa não é quantas vezes você falha. É quantas vezes você volta. Voltar. Sempre voltar. Com humildade. Com firmeza. Sem castigo. Só com clareza. Esse é o caminho de quem constrói hábitos fortes. Não pela força, mas pela constância compassiva. Uma citação poderosa que muda sua relação com o hábito. Se você quiser ser bom, comece acreditando que já é capaz de ser. Epicteto. Essa frase, à primeira vista, parece simples. Mas dentro dela vive uma verdade que pode mudar completamente sua relação com os hábitos. Porque ela não fala apenas de ação. Ela fala de identidade. De percepção. De como você se enxerga quando ninguém está olhando. Muitas pessoas querem criar hábitos fortes. Mas fazem isso partindo da crença de que ainda não são fortes. Querem disciplina, mas se veem como indisciplinadas. Querem foco, mas se sentem naturalmente dispersas. E assim, todo esforço nasce de um conflito interno. A ação que tentam praticar entra em atrito com a imagem que carregam de si mesmas. E esse atrito consome energia, sabota consistência, destrói continuidade. Epicteto, com sua clareza inabalável, propõe o oposto: haja como se já fosse. Não por fingimento, mas por decisão. Haja como quem já é forte, como quem já é confiável, como quem já é disciplinado. Porque quando você se move com essa identidade, sua mente para de lutar contra você. Ela começa a cooperar. Ela se alinha. Ela deixa de ser um campo de batalha e se torna um solo fértil. Não é mágica. É neurociência. O cérebro molda suas conexões com base na repetição, mas também com base na crença. Quando você diz a si mesmo, eu sou alguém que cumpre o que promete, você envia um comando. E se repete esse comando com ações alinhadas, algo muda. Internamente. Profundamente. Você passa a agir não porque precisa provar algo, mas porque isso agora faz parte de quem você é. É sutil, mas poderoso. Porque hábitos não são apenas comportamentos. São declarações silenciosas de identidade. E identidade, como ensinam os estoicos, é formada pelas escolhas que você repete. Então escolha. Não espere se sentir pronto. Não espere se sentir diferente. Apenas escolha. E repita. Até que a repetição se transforme em natureza. E a natureza, em liberdade. O paradoxo que poucos percebem sobre hábitos. Quanto mais você pensa, menos você faz.
Essa é uma das verdades mais desconfortáveis sobre o comportamento humano. A mente adora pensar. Ela quer entender, planejar, otimizar. Quer escolher o melhor aplicativo, o método mais eficaz, o horário perfeito. E nesse processo, você sente que está avançando. Mas, na verdade, está girando em círculos. Porque pensar, nesse caso, virou fuga. Virou substituto da ação. Um ritual mental que dá a sensação de controle, mas que adia o movimento real. Os estoicos chamavam isso de ilusão do raciocínio. Eles sabiam que o excesso de reflexão, quando não leva à ação, enfraquece a vontade. Marco Aurélio escreveu: "Não perca mais tempo discutindo como deveria ser um bom homem. Seja um." E esse ensinamento não é sobre impulsividade. É sobre lucidez. É sobre perceber o ponto exato em que pensar se transforma em procrastinar. E nesse ponto, parar de pensar. Porque o hábito não nasce da complexidade. Ele nasce da repetição. Nasce do gesto simples, executado muitas vezes, até que a mente o reconheça como parte do seu sistema. O erro está em querer começar grande. Em esperar sentir que está tudo pronto. O caminho estoico é outro. Comece pequeno. Faça. E então melhore. O aperfeiçoamento vem depois da prática, não antes. A clareza vem depois do movimento, não antes. Mas o paradoxo é esse: sua mente vai resistir. Vai tentar te convencer de que ainda não é o momento. De que você precisa de mais informação, mais preparação, mais motivação. E se você ouvir, vai parar, vai travar, vai voltar ao início. E todo o ciclo se repetirá. A solução? Desconfie da sua própria voz quando ela disser que é melhor esperar. Desconfie da tentação de adiar. Porque a mente que pensa demais antes de agir, quase sempre é a mesma que se arrepende por não ter começado. No silêncio do pensamento excessivo, os hábitos morrem antes mesmo de nascer. Já a ação tem o poder de reescrever tudo. Mesmo que comece pequena. Mesmo que comece torta. Mesmo que comece com medo. Ela começa. E é isso que muda tudo. A raiz invisível que causa esse comportamento. Existe um desejo sutil que governa quase todas as nossas decisões, a necessidade de recompensa imediata. É como uma fome silenciosa que mora dentro do corpo, pedindo alívio constante, conforto instantâneo, prazer agora. E esse desejo, que parece tão natural, é o que destrói a maioria dos hábitos antes que eles ganhem força. Porque a construção de um hábito exige paciência. E paciência é tudo que a mente não quer oferecer. O cérebro busca dopamina. Sempre. É uma questão biológica. Ele quer a sensação boa, a validação rápida, o pequeno alívio que vem com cada clique, com cada distração, com cada abandono disfarçado de escolha. Mas os estoicos treinavam outra musculatura, a da resistência interna. Eles não buscavam o prazer pelo prazer. Buscavam a solidez, a clareza, o alinhamento com o que realmente importa, mesmo que isso demorasse. Mesmo que fosse difícil. Mesmo que doesse no início. O hábito, para eles, era como plantar uma árvore. Você cava, semeia, rega, e depois, espera. Você não puxa a planta pelo caule esperando que ela cresça mais rápido. Você cuida. E confia. E nesse tempo de espera, algo amadurece dentro de você. Uma fortaleza silenciosa. Uma confiança que não depende de resultados imediatos. Porque quando você deixa de buscar o prêmio agora, começa a viver de acordo com princípios, não com impulsos. E isso muda tudo. O problema não é a falta de motivação. É a impaciência por resultado. É querer que um hábito traga mudança visível em 3 dias, em uma semana, em um mês. Mas hábitos não são fogos de artifício. São raízes. E raízes crescem no escuro, longe dos olhos, longe do aplauso. Crescem em silêncio, até que um dia se tornam inabaláveis. O estoico não age por pressa. Ele age por convicção. Ele sabe que aquilo que se constrói rápido demais se desfaz com a mesma velocidade. Mas o que é construído com tempo, com presença, com verdade, permanece. Por isso, ao perceber a raiz da sua ansiedade, respire, reconheça e escolha permanecer, mesmo sem ver resultado, mesmo sem sentir progresso.
Porque essa permanência silenciosa, dia após dia, é o verdadeiro milagre da transformação. Um teste simples para saber se você está no caminho certo. Existe uma pergunta que, quando feita com honestidade, revela mais sobre a qualidade dos seus hábitos do que qualquer planilha, aplicativo ou rotina. A pergunta é: eu continuaria fazendo isso mesmo que ninguém visse? É simples, mas não é leve. Porque ela atravessa a superfície da ação e toca a intenção por trás dela. Ela mostra se você está construindo algo sólido, ou apenas performando uma imagem que quer sustentar. Vivemos em tempos de exposição constante. A tentação de ser visto, validado, reconhecido, é tão grande que muitas vezes fazemos as coisas mais para os outros do que para nós mesmos. Criamos hábitos não porque acreditamos neles, mas porque queremos provar algo. Mostrar evolução. Mostrar disciplina. Mostrar força. Mas os estoicos nos ensinam que o valor verdadeiro de uma ação está justamente no que ninguém vê. No que você faz quando não há plateia. Quando não há elogio. Quando o único olhar presente é o seu. Epicteto dizia que devemos treinar como lutadores solitários no escuro, para que, quando o momento da verdade chegar, estejamos prontos. E esse treino invisível, íntimo, silencioso, é onde os hábitos verdadeiros nascem. O hábito que você repete todos os dias, sem compartilhar, sem comentar, sem aplausos, esse sim é um hábito forte. Porque ele não precisa ser sustentado por atenção. Ele se sustenta por coerência, por propósito, por essência. Pergunte a si mesmo, com sinceridade: se ninguém estivesse olhando, eu ainda faria isso? Eu ainda acordaria cedo? Ainda leria? Ainda me exercitaria? Ainda falaria com gentileza? Se a resposta for sim, então a verdade no que você faz. Se a resposta for não, talvez esteja na hora de ajustar a intenção, e não apenas a ação. A construção de um hábito forte começa quando você não precisa mais de espectadores para se manter firme. Quando a sua própria consciência se torna testemunha suficiente. Porque é nela que mora a liberdade mais profunda. A liberdade de ser quem você é, mesmo quando ninguém está vendo. E é exatamente aí que mora a integridade. E a força. E o hábito que transforma. Você não precisa de motivação. Precisa de clareza, consistência e caráter. Os estoicos venceram guerras internas, exílios e tragédias, com hábitos simples e poderosos. Agora é a sua vez. Se alguma dessas ideias mexeu com você, comente aqui embaixo. Eu escolho a ação, não a motivação. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa parar de esperar e começar a agir. Lembre-se, a transformação começa quando você para de negociar com sua fraqueza.